Esse quarto cavaleiro que vem, no cavalo verde, o montador chama a morte. Isso aí vem com a espada torta. Ele vai vir com a espada do Islã. Diferente do Trump, que vem com a espada reta. Uma espada cristã. É a reta final, é os últimos dias. Estamos chegando. Então, ela morre, Khadija. Mas ela foi a primeira a acreditar e incentivar que as visões que ele tinha eram verdadeiras. O casamento de Maomé com Khadija mudou a condição social de Maomé, que era mercador e pastor de ovelha, tipo os beduínos. Permaneceu com ela até a morte dela, de Khadija, no ano 619. Maomé teve 6 filhos com ela. Mas Maomé casou com muitas mulheres. Fala de 12, 15 mulheres, sem falar com concubina. Fala de Aisha, uma das mulheres de Maomé que era uma criança. Todo mundo gosta de dizer que quando Maomé casou com Aisha, ela levou as bonecas, era uma criança. E aí temos o Islã, que também tem a poligamia nele. Aí o Maomé vai morrer no ano 632, depois de Yahushua Mashiach, depois de Paulo, de Shaul, depois do judaísmo, depois da verdadeira fé, que era dos Aldim e Rudim, que seguia Mashiach Yahushua. Mas aí isso aí ficou... O que aconteceu? Roma massacrou os primeiros crentes em Mashiach. Lembra que Atos dos Apóstolos 18 fala que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, Áquila e Priscila, que eram discípulos, seguiam o evangelho de Paulo. Eles não eram cristãos, porque o nome cristão vem com o imperador Adriano. Aí, quando Constantino reconhece o cristianismo, já estava com o nome de cristão. Mas lá em Atos, não tinha, lá em Atos 1, 2, não era chamado de cristão. Aí é uma tática da Igreja Católica em mudar a tradução, lá em Atos 16, 21, não era chamado de cristão, mas eles colocou cristão na Bíblia. Como o nome, em lugar nenhum na Bíblia, é Jesus. Aí Yahushua, tirou Yahushua, botou Jesus. Saiu alterando. Ainda bem que não mexeu nas doutrinas. A questão aí é só mudanças de nomes, de cidades, de pessoas, é o erro que tem. Isso aí é fácil de corrigir, mas as doutrinas estão certas, Que religião é a sua, mensageiro André Luiz? Me chamam de Mashiach, porque eu creio no Mashiach, eu sou um crente no Mashiach. E Yahushua, embora eu sou brasileiro, Você é judeu? Eu não sei. Você é árabe? Eu também não sei. Você é gentil? Gentil eu sou, porque eu nasci no Brasil. Eu não conheço meu avô, o pai do meu pai, Para mim saber do que eu sou, eu teria que fazer uma genealogia, ver a árvore genealógica do meu avô. Da minha mãe eu sei. Eles vieram da Bahia, Minha avó é branca, tipo europeia, da Grécia, Mas já o lado de pai eu não conheço. O lado de mãe eu já consegui pegar informação. Do lado de pai não, porque eu nunca vi meu avô na minha vida. Mas eu estou muito feliz em ser brasileiro e crer em Yahushua Mashiach e estar pregando a palavra original aqui no Brasil hoje. Quanto à minha árvore genealógica, eu não sei, eu estou sendo sincero. Porque teria que fazer um mapeamento por parte de pai, Para ver de onde vem essas raízes, Não sei. Se vou saber um dia, não sei. Hoje está fácil, Com a internet fazer mapeamento da genealogia, Bem, aí ele morre no ano 632 em Medina, Ele é enterrado em Medina. Mas a cidade principal do Islã é Meca, onde tem aquele cubo lá, aquela pedra preta, a Kaaba, Já estava lá antes do Maomé nascer, esse meteorito, Esse meteoro. Aí o Corão, o Islã, o islamismo, os muçulmanos vão criar um monte de doutrina baseada em Meca, mas os árabes já iam lá antes do Maomé, antes do Corão, visitar esse meteorito. Claro que com Maomé ganhando Meca, ganhando o mundo árabe, e Maomé foi pregador livre, Meca vai ser a cidade principal. E todo árabe, todo muçulmano tem que ir uma vez na vida peregrinar lá. Mesmo com aquele calor escaldante lá e centenas de pessoas morrem todo ano, naquele calor, mas deve ir lá visitar a Kaaba, Quando ele morre, Maomé, com 62 anos, no ano 632, depois de Mashiach Yahushua, depois de Paulo, aí vai nascer a divisão no Islã. Porque do lado sunita, quem vai assumir o califado, suceder Maomé, é o califa Abaca, Mas aí os xiitas, que é o lado da Pérsia, os xiitas não é árabe, o Irã, hoje do Eli Khamenei, vai nomear o Ali, o homem chamado Ali, genro de Maomé, como sucessor. Aí o Islã se divide em sunita, com o califa Abaca,
e xiita com o califa Ali. Aí tem essa divisão até hoje no Islã. Eles esperam margem para unificar essas duas raças, esses dois povos, essas duas divisões dentro do Islã. Né? Eu estou contando aqui brevemente a história do Islã. Né? Aí no Corão tem a história. Isso é mitologia. Né? Veja, eles acreditam que o Gabriel apareceu para o Maomé, o arcanjo Gabriel, e veio com um animal para o Maomé montar em cima dele. O animal era maior do que um burro e menor do que uma mula. E o animal tinha as orelhas bem grandonas. Né? O nome do animal era Barak. E o arcanjo Miguel disse para o Maomé: isso é história mitológica que os muçulmanos queriam. Monta aí em Barak. E o Maomé montou no Barak. E saiu voando naquele animal. Né? E o arcanjo Gabriel, nessa mitologia, foi junto, acompanhando. E viajou lá da Arábia Saudita para Jerusalém. Lá onde hoje é o Domo da Rocha, o lugar sagrado dos judeus. Onde tem a mesquita de Al-Aqsa, o Domo dos Espíritos e o Domo da Rocha. Por causa dessa viagem mitológica, os muçulmanos, no ano 690, tomou o lugar sagrado, onde deveria estar o templo dos judeus, hoje está o Domo da Rocha. Porque os muçulmanos acreditam que ali é o lugar de onde Maomé veio da Arábia, montado nesse animal mitológico, Barak, né? E parou lá junto com o arcanjo Gabriel, naquele lugar sagrado dos judeus. Tudo para tomar o lugar sagrado dos judeus. E lá, Barak, esse animal mitológico, levou Maomé para vários céus. Olha que viagem. E Maomé, num dos céus, encontrou os profetas antigos. E é dito que Maomé encontrou até o próprio Jesus Cristo. Encontrou o profeta Isha, né, Jesus Cristo. E no final, Maomé encontrou Deus, Alá. E quando Alá diz a Maomé que quem seguirá a religião de Maomé terá que orar 5 vezes ao dia. E eles fazem isso ao pé da risca. E dizem que Maomé viu também Malek, o guardião do inferno. E viu os terríveis suplícios, sofrimentos que aguardam os pecadores. Que é o Corão querer, os muçulmanos querem no inferno. E depois o Maomé voltou lá, nessa viagem mitológica para a Arábia. Então hoje, Meca, onde está a Kaaba, a Pedra Preta, é lugar sagrado. Primeiro lugar sagrado, o maior lugar sagrado. Segundo lugar, a sepultura de Maomé em Medina. Segundo lugar sagrado. Terceiro lugar sagrado é Jerusalém. O Domo da Rocha, né? Onde tem o lugar ali onde estava a Arca da Aliança, o Templo de Salomão, o Templo de Herodes, né? E que vai ter que ser desmontado. Ou algo vai se passar nesse domo dourado aí para os judeus construir o terceiro templo, porque é profecia da Bíblia. Entre o Corão e a Bíblia é infalível, gente. Os profetas da Bíblia é infalível. Você está vendo que o Islã envolve-se com judaísmo, envolve-se com cristianismo. Veja, o judaísmo que segue a Torá não crê em Jesus, de forma alguma, mas o Corão, o Islã crê em Jesus por causa da viagem mitológica que Maomé teve, de subir aos céus, nos vários céus, e um dos céus, Maomé viu Jesus Cristo. Claro que eu não creio nessa visão, mas eu estou mostrando a sincronia, a unidade, a união, a mistura, a mesclagem entre Islã e judaísmo, Islã e cristianismo e o Islã com todas as religiões. Não é à toa que o mundo aguarda os acordos de Abraão com a Arábia Saudita e os outros países árabes, né? Porque tem afinidade, porque Maomé no Corão fala de Jesus Cristo, reconhece Jesus Cristo, não como Deus ou como filho de Deus, porque esse que Alá não pode ter filho, mas reconhece como uma criatura de Alá. Você está vendo que está misturado? Você está vendo o que vai acontecer daqui a pouco, mais à frente, o grande ecumenismo? Você está vendo? Você que segue a mensagem de Mombrana não pregou, não disse o que era o quarto selo, se era um selo para o futuro, e hoje, Mombrana pregou em 63, Mombrana morreu em 65, se ele pregou em 63, já tem mais de 60 anos. Está na hora de alguém pregar o que é esse quarto selo. De mostrar esses detalhes, dessas 3 religiões que mesclam, que deve se unir agora. De mostrar de onde vem esse montador do cavalo verde, de mostrar o que vai acontecer. Está vendo a afinidade? Judaísmo não crê em Jesus Cristo, mas o Islã reconhece Jesus Cristo. O Islã até crê que Jesus Cristo vai voltar para vencer o anticristo. Eu não creio na volta de Jesus Cristo. Eu não reconheço o judaísmo, reconheço a Torá e a Tanash, os profetas, Nevinhos, né? Mas não reconheço o Talmud, Zorra, Cabala. Também não reconheço dogmas, regulamento interno do cristianismo, estatutos, dogma do catolicismo, estatutos de Assembleia de Deus, de igrejas evangélicas, pentecostais. Também não reconheço o Corão, mas eu reconheço a Bíblia. Eu sou um pregador que eu reconheço, se tiver escrito, eu não duvido. Eu acredito e até vou pregar.